A gente tá aqui paradinho na pista de testes. O Fusquinha da Kátia tá descansando um pouco aqui. A gente já rodou mais ou menos um mês desde que a gente aplicou todas as modificações no motor. E o objetivo desse vídeo é mostrar para aquele que se considera um amador, daquele cara que quando termina de fazer um serviço igual a gente fez, ele simplesmente não sossega e curte o carro. A gente dirige o carro prestando atenção em absolutamente todos os sintomas que o carro apresenta para a gente. Por outro lado, a gente também vamos dizer, a gente não se contenta com receitas prontas. Aí ou seja, de uma recomendação de um fabricante na questão de uma giclagem ideal. Então a gente está sempre, para usar a palavra correta, a gente está sempre fuçando em busca de uma regulagem melhor. E esse vídeo em particular vai ser justamente para a gente fazer uma modificação que a gente já percebeu aí algumas semanas atrás que era necessária, mas não absolutamente indispensável. A gente percebeu que a agulha que abastecia a cuba, ela estava dando uma vazão menor do que a que o motor estava consumindo em algumas situações, como por exemplo final de marcha em quarta marcha. A gente percebe pelo sintoma que o nível da cuba estava descendo gradativamente, tá? Como diria o filósofo grego nascido no século IV a.C., Eduardo Saura, toda teoria precede a prática, tá? Porque não adianta a gente ficar fuçando, eu vou mexer nesse parafuso para ver o que acontece. Não é através do empirismo que você vai chegar numa regulagem ideal ou numa regulagem mais eficiente. Então a gente vai seguir a sugestão ou a grande frase do célebre filósofo Eduardo Saura, e a gente vai ter que abordar um pouquinho a teoria para a gente saber exatamente aonde a gente vai poder mexer, o que a gente vai precisar fazer no carro, além, claro, da troca das agulhas, que é uma coisa que com certeza a gente vai fazer. Bom, aproveitando que a gente vai ter que mexer nos carburadores, deixa eu até desligar. Aproveitando que a gente vai ter que mexer nos carburadores, todo esse tempo que a gente ficou rodando com o carro, a gente foi percebendo os sintomas ali da carburação. Então, se você pega aquele cara, vamos dizer, que está simplesmente preocupado em afundar o pé e ficar esticando marcha, o Fusquinha aqui está perfeito, tá? Como vocês já viram no vídeo que a gente foi fazer o teste dele. Mas a questão não é essa, a questão é que a gente quer ter a maior progressividade possível com o mínimo de consumo. Então, para eu compartilhar qual foi a minha linha de raciocínio, a gente partiu de uma giclagem da Solex conhecida, tá? E seria a giclagem que usaria o giclê principal maior possível, ou seja, o 157. Então a gente está com o 157 principal, o 130 o corretor de ar, e a gente começou acho que com 55 ou 60 o lenta, mas eu já percebi logo de cara que o parafuso da mistura, para a gente ter a regulagem ideal, ficava muito fechado. Então eu substituí os dois por 52. O carro está muito gostoso de andar, o carro está relativamente com um consumo baixo. Tá? Por que eu falo relativamente? Porque a gente anda pouco com ele, na verdade. E o pouco que a gente anda, normalmente a gente está se divertindo. Não é que a gente está indo para algum lugar ou alguma coisa assim. No máximo a gente está indo levar a Bruna, fazer alguma coisa. E a gente acaba dando umas aceleradinhas. Mas de qualquer forma o consumo está civilizado. Esse carburador ele tem uma particularidade que, vamos dizer, é a minoria dos Solex 32 que tem, que é um dispositivo chamado Econostat. É como se fosse um sifãozinho ali, que quando você está com um sinal de vácuo alto no Venturi, ele acaba puxando um pouquinho de gasolina a mais, como que numa alimentação suplementar. Tá? Então a gente tem essa característica. Uma outra coisa que eu acabei percebendo aqui, a gente tem em alguma posição do pedal, mostra meu pezinho, Bianca, em alguma posição do pedal aqui que eu posso definir para vocês, que é quando a gente está abandonando a progressão e entrando no principal, apesar do carro responder muito bem em qualquer que seja a velocidade, a fúria que você afunde o pé aqui, eu percebo que ele está dando uma pequena embaralhadinha, que não é,
vamos dizer assim, desejável para que você dirija com conforto. O que essa pequena embaralhadinha pode indicar? Até mesmo para quem tem uma certa experiência, às vezes fica difícil você definir se ela está indicando falta de combustível ou excesso de combustível. Tá? Uma forma de você conseguir separar se é falta ou se é excesso, uma dica que eu dou pela minha experiência é uma coisa bastante simples. Você simula essa situação, você faz com que ela aconteça em segunda marcha, em primeira marcha, e depois você tenta fazer exatamente na mesma posição do pedal e tentando na mesma rotação, fazer com que ela aconteça em terceira ou quarta. Qual que é a ideia, qual que é a teoria que vai preceder a prática por trás disso? A teoria é a seguinte: se você está em quarta marcha, o motor na mesma rotação, com o acelerador na mesma posição, o motor está com uma carga maior, simplesmente pelo fato do carro estar numa velocidade maior, por causa do atrito com o ar e dos pneus ser maior, a carga nessa situação está maior. Então, dentro dessa teoria, se em primeira e segunda marcha você tem o motor dando aquela embaralhadinha naquela situação, e em terceira e quarta essa embaralhadinha desaparece, você deduz, não com 100% de certeza, mas você pode deduzir que você está com excesso, porque quando você colocou um pouquinho mais de carga no motor, aquele combustível que estava a mais ali, vacilando, ele acabou sendo usado de uma forma eficiente. Numa situação contrária, se você tem essa falhadinha, vamos dizer, quando você está com mais carga, ou seja, em terceira ou quarta, nas mesmas condições, você teoricamente está com uma falta de combustível, que o motor está um pouquinho bobo para responder, alguma coisa assim. No caso de ser uma falta na transição entre a progressão e o circuito principal, é relativamente fácil o caminho para você corrigir isso. Ou você vai aumentar em 2,5 o gicle de lenta, ou você vai considerar aumentar, por exemplo, em 5 pontos o gicle principal, só para fazer um teste. Uma outra alternativa seria você diminuir o Venturi, mas que não é o caso desse carburador, que a gente considera que a gente está usando o Venturi correto. Tá? Então a gente vai simular o teste aqui. Tá? Um outro indício que para mim indica que ele está com excesso de combustível é que ele funciona muito bem em qualquer situação, por mais frio que ele esteja. Ele não dá uma engasgadinha, ele não faz nada. Então, por exemplo, ó, eu vou tentar simular aqui a falhadinha que eu falo, que pode parecer um motorzinho nervoso, alguma coisa assim. Olha aí, ó. Ó. Tá? Aí depois ele limpa. A tentação de afundar o pé logo é enorme, mas você tem que resistir. De novo, ó lá. Ele dá uma emboladinha de leve. Para você chegar nesse ponto de afinação, vamos dizer assim, para usar uma palavra bonita, para você chegar nesse ponto de afinação, você tem que estar com válvulas absolutamente reguladas, gasolina de primeira qualidade, ponto de ignição perfeitamente ajustado. A carburação é o último ajuste que você vai fazer. Então agora, por exemplo, eu estou em terceira, ó, simulando, seria mais ou menos por aqui na rotação, ó. Aqui ele já não teve mais aquele barulhinho que ele estava fazendo, aquela hesitação. Então me leva a crer que eu estou com um pequeno excesso na fase de transição do gicle de lenta para o circuito principal. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na teoria antes de partir para a prática, para saber o que a gente pode fazer, se a gente vai, aonde exatamente a gente vai mexer, antes de ficar esfolando o cotovelo e sujando a mão de gasolina. Se fosse simplesmente para trocar a agulha de entrada de combustível, você pode fazer essa operação com o carburador no lugar. Basta você soltar o filtro de ar, soltar a tampa, e você vai ter o acesso à agulha, e você consegue fazer isso. A gente vai um pouquinho além, porque a gente vai mexer no gicle, a gente vai dar uma conferida no gicle. Então
sim, a gente vai acabar perdendo a equalização, a gente vai perder uma série de coisas. E por que a gente perde a equalização? Porque a gente vai acabar mexendo aqui na base dos carburadores. Então no momento que a gente colocar de novo no lugar, a gente vai ter uma posição um pouquinho diferente do que o que a gente tem agora. Eu já desmontei os carburadores, já dei uma limpadinha com querosene, porque os carburadores de fato estavam limpos, a gente usou eles por pouco tempo e não tem muito o que ser feito aqui. Na verdade a gente desmontou porque a gente quer trocar as duas agulhas. Antes de trocar a agulha, aqui está o Econostat, eu vou virar de ponta cabeça. Aqui está o Econostat, ele atua como um sifão. Esse furinho que vocês estão vendo aqui, ele fica para fora do nível da cuba, tá? Então, no momento que o sinal de vácuo aqui na borda do Venturi está pequeno, ele não aspira nada. No momento, ele é por conta desse furinho, senão ele estaria puxando o tempo todo, tá? No momento que o sinal é relevante aqui, ele começa a puxar por aqui e esse furinho faz com que ele atomize com ar, ele mistura com ar também. Ou seja, não é que você está dando um jato, um shot de gasolina com a medida de 100 do Giclée, você não pode considerar dessa forma. Então, quando a gente fala que essa agulha está pequena e a vazão dela está pequena, você considera que não é você pegar esse número 120 aqui e calcular que você está com o Giclée 157 e falar, é claro que vai dar diferença. Não é, porque aqui você tem a pressão da bomba alimentando por gravidade também, e no caso do Giclée principal você tem ele funcionando por aspiração. A mesma coisa vale por aqui. Então aqui não é uma matemática tão simples quanto dessa forma. Em boa parte do Solex 32 não tem esse Econostat. Essa tampa, pela tabela que eu consultei, é de fato de um Puma, tá? É de fato de um Puma. E talvez por isso aí que ele estava reservado aí de uma forma especial pela pessoa que deu pra gente. O Venturi estava com o 24. Eu quero compartilhar com vocês o raciocínio que a gente usou. Quando o Alan veio aqui, que eu pedi a borboleta, mostrando a borboleta, um close dela aqui. Essa peça redonda e dourada, ela causou mais discórdia do que se fosse um Kruger da África do Sul, tá? Apesar de que não é de ouro, isso daqui é de lata, tá? Literalmente lata, latão, tá? Mas infelizmente ela causou uma grande discórdia. Da minha parte é indiferente, porque o carro tá maravilhoso, tá? Obrigado, Alan e Eduardo da AJ. E pena que não é um Kruger, né? Mas tudo bem. Então o meu raciocínio aqui foi o seguinte: eu tentei usar a giclagem de acordo com esse manual que eu tenho aqui. Aqui eu falei uma grande besteira, tá? Eu tenho repetido essa besteira por algum tempo, mas a minha chance de corrigir é agora. Segunda tabela aqui é 115. Então a gente está usando 52 o lenta, 157 o principal, 115 o corretor de ar. Com um detalhe: o corretor de ar que está aqui, você fala, nossa, é pequeno, porque eu vi o carburador lá do Zé Turbininha, que era um PIC 30, ele estava com 135, estava dando excesso. Aqui você não esqueça que além de outras variáveis, como quantos cilindros ele está alimentando, sinal de vácuo e tudo, você tem que somar sempre com esse furinho aqui que tampa o tubo emulsionador. Então aqui na verdade é 115 mais 50, 165 de respiro. Tá, que eu acredito que esteja de bom tamanho. Tonelli, se eu colocar um menor aqui, se você colocar um menor, o motor vai funcionar, vai puxar combustível aqui da mesma forma. Em alto fluxo de ar, isso daqui vai servir como um freio, ele vai restringir o fluxo de ar e você vai manter a mistura um pouco mais rica. Faz sentido eu diminuir esse daqui, de acordo com a tabela original? Não, porque eu já tenho o Econostat. Se eu não tivesse, talvez eu poderia considerar essa possibilidade. Tá, mas a gente não vai considerar. O que eu percebo aqui? Eu tomei como ponto de partida propositalmente o carburador do Puma, porque eu sabia que se ele não ficasse perfeito, ele ficaria um pouco rico, como ele ficou. Qual que é a diferença do Puma para giclagem, para o setup que a gente está usando? Além do Venturi, além da borboleta da discórdia, o Venturi 26,
Tá? Então esse 157 foi calculado em cima desse Venturi 26. A gente está com o 24. Automaticamente a gente já garante que a gente vai ter um excesso por conta disso. Esse excesso foi o que deu pra gente tanta alegria nesse último mês. Mas que por outro lado, às vezes você sentia um cheirinho de gasolina, tá? Mesmo com o carro quente, gasolina crua saindo pelo escapamento, e o carro funcionava muito bem quando estava frio, o que também é outro indicativo de um certo excesso. Outro indicativo de excesso, o parafuso da mistura, ele estava aberto 1,5 volta apenas, sendo que a gente pode considerar ideal a partir de 2,5 voltas. Isso tudo você vai tomar como referência, garantindo o nível da boia, garantindo todos os outros ajustes, tá? A gente está falando de ajuste fino aqui. Então a gente já começou com uma mistura rica. Para quê? Para que agora a gente consiga fazer, vamos dizer, um aprimoramento aí. A questão é que se você começa pela mistura pobre, o carro dava uma série de falhas, soluços, uns tranquinhos, que é uma coisa chata, vamos dizer assim, de resolver. E nada melhor do que uma boa broquinha, quando o cara não sabe cuidar, tratar de uma progressão de um carro, ele arromba um giclê, ele coloca um giclê um pouco maior e o carro vai funcionar que é uma maravilha. Você não vai perceber, a menos que você cruze essas pequenas informações, esses pequenos detalhes que a gente está tentando passar para vocês nesse vídeo. Esse vídeo, na verdade, é uma coisa que eu particularmente eu venho fazendo aí há mais de 25 anos. É aquela coisa do cara ficar fuçando, do cara ficar procurando, tentar melhorar até o mínimo detalhe possível. Tá, e aqui não tá difícil, aqui a gente percebeu aquela, vamos dizer, aquela hesitação da parte da progressão, que provavelmente esse 157, no lugar dele estar atomizando o combustível aqui com sinal de vácuo fraco, ele estava quase que gotejando, por isso que você tem aquele efeito, tá? Some isso com o cheiro de gasolina, com o parafuso da mistura, com 1,5 volta apenas considerando o ideal, e a gente pode apostar que a gente pode diminuir esse número aqui. Esse número já é óbvio que a gente pode diminuir se você quiser fazer uma regra de 3, já que a gente está usando o Venturi 24, tá? Você pode calcular aqui que um 150, um 147,5 até mesmo um 147,5, considerando que a gente tem um econostat de 100, eu acredito que vai ser uma boa solução. Tudo isso eu estou falando simplesmente para expor publicamente a minha linha de raciocínio para as modificações que a gente está fazendo. Porque, vamos dizer, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, tudo que eu mais queria, de repente, era vamos dizer, um norte, uma orientação. Não, isso está acontecendo por tal motivo. Mas não, a gente conviveu muito, isso lá nos anos 90, você fazia um serviço, eu tive um Opala, no final acabei colocando, já comentei isso, acabei colocando um motor de Stock Car, tinha uma Weber 40. E o carro andava muito, e bebia muito também. E a minha grande questão era, eu sentia um cheiro de combustível, o carro bebia, que era uma desgraça, eu não vencia de abastecer, parecia que o tanque estava furado. Tinha uma série de problemas, eu cheguei pro cara que tinha feito o motor, falei, fulano de tal, olha, eu acho que esse giclê tá errado, que não sei o que, porque a gente não tinha nem broca para furar giclê, não tinha giclê, não tinha nada, né? Aí ele falou, entra no carro, dá uma volta. Aí eu dei uma volta a dirigir. Ele falou, você não acelera, por que você está reclamando do carro? Vai dirigir primeiro, para depois você reclamar. Ou seja, o cara colocava uma mistura muito rica, tá? E falava, um abraço pra molecada, você tem que se virar com isso daí. E na verdade o que eu estava querendo ali era uma progressão, um ajuste fino, coisa que felizmente ele não me deu, porque provavelmente se ele tivesse me dado eu teria me contentado naquele momento e hoje eu estaria no videogame. Tá, mas não foi o que aconteceu. Então a gente está em busca do melhor resultado. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode apostar no 147,5, já vamos ser radical, já vamos cair para o 147,5 ou para o 150, tá? E mantendo o econostat, mantendo o 52, qual que é a diferença principal que a gente deve sentir? Parafuso da mistura, com 1,5 volta, o carro não vai parar ligado, tá? Porque o circuito da lenta, ele deriva do circuito principal. Então, por incrível que pareça, quando você mexe no giclê principal, ainda que o circuito principal não esteja em ação, ele reflete no arrasto ali do circuito de lenta. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai fazer, esse daqui depois a gente mostra. Mas a primeira coisa é o nível da agulha que a gente vai usar. Por conta da outra explicação que eu dei, que a agulha tá pequena, a gente vai usar uma agulha grande. Pô, Tonelo, o Alan deu mancada, poderia ter colocado a agulha maior.
Não, ele colocou a agulha de acordo com a tabela original. A única coisa que eu pedi, eu falei, eu quero a giclagem do tal, que foi a que eu passei para ele, do Puma. E a partir daí a gente vai, vamos dizer, fazer um pequeno ajuste, um ajuste fino, tá? E então agora a gente vai trocar a agulha. Tonela, por que você acha que é a agulha? Por que você não acha que é o giclê que deu falta? Ou o nível da boia? Muito bem. Se for o giclê, ele vai dar falta em primeira, em segunda, em terceira e quarta. Se for o nível da boia, a mesma coisa. Ele vai dar falta em primeira, segunda, terceira e quarta. Aqui, na verdade, ele só dá falta depois de um tempo que você está na aceleração máxima. Ou seja, é como se tivesse um pequeno furinho na cuba e a cuba devagarinho ela vai descendo o nível. Na verdade, ela não chega a secar, tá? Não é uma coisa radical, mas ela deve cair 1 ou 2 milímetros aqui a ponto de você perceber aquela falha. A ponto do giclê 157,5 mais o Econostat não serem suficientes para alimentarem o motor, tá? Então agora a gente tem uma série de agulhas aqui, pode mostrar, Bianca, que o Alan mandou pra gente, a gente pode trocar. Tonela, por que você vai trocar e por que a fábrica não usou uma agulha maior e você está querendo inventar de usar agulha maior? Sinceramente, ela não vai refletir no consumo de forma nenhuma. Pelo contrário, uma agulha maior, ela tende a manter o nível da cuba mais estável, desde que você tenha todos os outros parâmetros bem ajustados. E por que então que a fábrica já não lançou a agulha que você vai lançar, que é uma 222 de um Solex, se eu não me engano, H34? Tá, e por que você não vai? Por que a fábrica já não lançou essa agulha? Talvez por um motivo simples. Imagina um usuário normal nos anos 70, 80, andando lá com a Brasília dele numa estrada. Você imagina se ele tivesse todo o fluxo de combustível que ele precisava. Ia acelerando igual um doido, provavelmente a Brasília ia ter um consumo alto em relação a um carro 1.6 em relação à proposta. Então, na verdade, um carro de linha, ele sempre tem ali a potência, no caso de um carro antigo, a potência é sempre estrangulada deliberadamente pela carburação. Tá? Você poderia ter um motor respirando muito... Ó, já estou trocando, tá? A gente ficou conversando e eu já estou trocando. Eu estou olhando o perfil da agulha para ver se é a mesma coisa, para ver se a gente não vai ter que calçar a mais ou a menos, porque a gente pode ter uma pequena variação no nível da cuba, coisa que eu espero que não aconteça, tá? Mas a gente vai ter que ficar atento com essa variação também. Então, por que a Volkswagen não usou já, Tonela, a agulha que você está querendo colocar? Provavelmente porque isso refletiria, se o cara sair acelerando igual um doido, ia refletir diretamente no consumo e a Brasília ficaria com a fama de um carro gastão. Então, na verdade, a Volkswagen ela gostaria que o cara tivesse comprado a Brasília, ele sobrevivesse aí para deixar a Brasília para os filhos e para os netos e não gostaria que o cara batesse o carro. Então o desempenho ali mais ou menos é ajustado, vamos dizer, existe um compromisso entre o desempenho e o consumo. Por isso que nesses carros antigos é gostoso você mexer, porque tem muita pequena modificação que você consegue fazer. Claro, se eu afundar o pé, pegar Rio Santos ali, ficar 10 minutos com o pé afundado o dia que a gente vai indo para Ilhabela, vai uns 10 litros. De gasolina, isso daí não tenha dúvida, porque eu vou estar exigindo o máximo do motor, tá? Eu vou estar exigindo o máximo do motor. Bom, essa parte tá resolvida, ou teoricamente resolvida, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada numa coisinha. Eu tô percebendo, dá uma olhada aqui, que os dois Econostats, as saídas deles estão em posições diferentes, tá? Qual que é a posição correta? Não sei, não me importa no momento. O que me importa, o que é parâmetro para mim? Manter as duas na mesma posição para que o sinal de vácuo puxe a mesma quantidade de combustível das duas. E não é o que a gente tem aqui. A Bianca está mostrando o caninho do Econostat aqui. Eu vou virar o carburador um pouco, é que não dá para ver direitinho. Mas ele fica bem no raio de entrada do Venturi, mas não muito próximo também, ele está em torno de uns 4 ou 5 milímetros. Isso nesse carburador que é o carburador da direita. No carburador da esquerda, a gente já tem uma coisa, deixa eu virar ao contrário aqui, a gente já tem uma coisa bem mais radical, tá? Ele já está quase que encostado na borda do Venturi. Então eu deduzo que esse daqui ele já está puxando
a parte enriquecendo desde uma rotação mais baixa, porque ele está mais próximo, o arrasto aqui é maior, e talvez em alta rotação, pela própria posição que ele está até meio que obstruído ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar entortar ele para ele ficar exatamente no mesmo ângulo que o outro. Bom, uma pequena entortadinha e agora os dois estão absolutamente simétricos aí. Ou seja, esse pequeno detalhe vai ajudar. Vamos ver se existe mais alguma outra pequena coisa que a gente possa fazer aqui. Na verdade aqui, claro, a gente vai trocar os giclês. Tonela, você me traiu, você falou que era para eu usar o 157,5 e você está voltando para o 147,5 e eu já comprei o 157,5. Então tá bom. Se o seu carburador tiver o Econostat, você vai ter que fazer isso que eu estou fazendo. Agora, como a maioria dos carburadores que vêm de Brasílias não tem o Econostat, o 157,5 vai trabalhar perfeitamente com o Venturi 24, que provavelmente é o que você está usando aí. Então, na verdade, você não precisa se sentir traído pela minha pequena mudança. É que eu tentei usar uma combinação que normalmente a gente já poderia ter usado no passado, mas que aqui não, por conta do Econostat, não fez o efeito desejado. Bom, já estou usando agora o 147 porque eu estou com o Econostat. Então, lembrando uma coisa, na tua tabela ou numa tabela da Solex, você pode ter um Econostat, o 157 e o Venturi 26. Aí você fala, pô, mas eu vou... é muita coisa, está muito grande, você reduziu muito. Na verdade, eu não reduzi muito, se você for considerar que o sinal de vácuo aqui, ele aparece muito antes, e ele é muito mais intenso na mesma rotação. Então o teu Econostat aqui de 100, ele trabalha, vamos dizer, potencializado em relação a um Venturi 26, que seria o projeto original. Então na verdade eu estou mantendo aí, eu diminui 10 pontos o gicle principal, mas eu estou mantendo o Econostat, que com o Venturi planejado para o Venturi 26, eu estou mantendo com o 24, ou seja, ele vai trabalhar potencializado. Lembrando que se o gicle fosse para ser um valor fixo, ele estaria preso, ele seria uma passagem fixa no corpo e você não precisaria mexer. Então, se as peças saem, é porque você tem o direito de mexer nisso de acordo com a necessidade. Bom, se o assunto de carburador já não fosse controverso bastante, a gente já fez algumas modificações aqui que geraram assunto aí para mais de um mês, tá? Não contente em assistir tudo isso lá do Uruguai, o Rodolfo vai mandar a pequena contribuição dele, a modificação de Montevidéu para a performance de um carburador Solex 32. Ele está acostumado com carburadores, vamos dizer assim, mais eficientes do que esse, mas ele também se vira quando o assunto é carburação original. Então, quase que para colocar o último prego na tampa desse caixão, a gente vai aplicar a modificação que o Rodolfo deu a ideia para a gente. Eu particularmente nunca fiz nesse carburador, mas do ponto de vista físico é perfeitamente viável e desejável. Aqui está a saída do difusor. Isso aqui é o difusor, tá? Não é? Isso aqui é o Venturi, tá? E aqui está o difusor, que é o que descarrega por onde vem o combustível do poço ali do tubo emulsionador. Então a ideia, o veneno de Montevidéu, é você criar um raio de saída aqui, um cônico de saída. Isso é muito fácil de fazer e é o que a gente vai fazer agora. No caso eu vou usar uma broca de 8 milímetros, tá? Eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui o metal é macio. Você não pode colocar absolutamente pressão, é preferível você fazer menos do que você gostaria, tá? Do que fazer demais e estragar a peça. Nada muito luxuoso, a gente só criou um raio de saída aí, ó, na saída do difusor.
que deve dar um excelente efeito. Então agora o que eu vou fazer? Vou bater um ar comprimido no sentido da cuba para cá, para que essas pequenas limalhas de alumínio não voltem para o tubo emulsionador, porque nesse carburador em particular ele está preso aqui dentro. Vou colocar o parafuso da mistura uma volta e meia exatamente do jeito que estava e vamos ver se ele vai funcionar. Pela teoria ele não deveria funcionar, a menos que ele ainda continue, vamos dizer, com o mesmo excesso, ou por outro lado que a modificação que a gente fez no Giclée não tenha afetado o circuito de marcha lenta. Tá? Olha como ficou bonitinho, só um banho de querosene. Tá? Oi, Tonela, eu não gosto do carburador brilhando desse jeito. Não tem problema, o Alan faz para você o carburador no estilo C3PO, se você prefere. Bom, os dois já estão prontinhos, está escurecendo, a gente está meio que contra o relógio aí. Provavelmente a gente só vai conseguir finalizar esse vídeo amanhã, porque agora vai escurecer, a gente não vai conseguir mostrar. Bom, os carburadores estão montadinhos aqui, tá? Agora, esse tipo de serviço que a gente está fazendo não é uma coisa normal que você, vamos dizer, pode ir numa oficina e falar, olha, eu quero que você faça tal coisa. Primeiro porque se você for fazer isso, teu carro vai passar alguns dias, ou para não dizer semanas lá na oficina para o cara poder fazer, tá? Isso daqui é uma coisa para mecânico literalmente mecânico de fundo de quintal igual a gente, que você tem tempo ou tem vontade de mexer no seu próprio carro. A questão é que aqui a gente já partiu de um setup baseado no Puma, tá? Estamos fazendo a primeira modificação agora. Essa modificação incluiu a troca da agulha por um sintoma que deu de falta de combustível. Troquei o Giclée por uma sensibilidade pessoal minha e a gente ainda aplicou o veneno uruguaio no difusor. Ou seja, esse daqui é um carburadorzinho cosmopolita, mas normalmente a pessoa que faz isso, ela chega num ponto, vamos dizer, de afinação do carburador que acaba sendo um segredo. Então o que ela faz? Ela chega no ponto e fala, pô, a regulagem é essa, e não sei se a gente acabou ainda, tá? A regulagem é essa, agora não tem mais o que mexer, é só ser feliz, tá? E aí ele vira uma lenda e começa a vender esse serviço aí a peso de ouro. Então, claro, a gente não vai divulgar isso daqui jamais, isso daqui é um segredo meu, da Bianca e só de você que agora que está assistindo, mas é um segredo. A gente tá ficando sem luz, montei os carburadores, eu vou dar a partida, vai demorar um pouco para pegar, mas assim que funcionar a gente mostra, para pelo menos a gente conseguir manobrar ele hoje. Bom, a gente já deu uma ligadinha, eu vou ligar ele de novo para vocês verem. Tá absolutamente escuro e a gente só vai conseguir mostrar o resultado amanhã. Eu e a Bianca mesmo, a gente só vai andar amanhã, mas a gente vai mostrar ele ligando pelo menos. A gente teve que abrir o parafuso da mistura quase meia volta para ele estabilizar a marcha lenta. Depois que esquentar a gente vai ver aonde que vai ficar regulado isso daí. Bom, a gente acabou de levar a Bruna no trabalho e o Fusquinha teve um excelente resultado. Aquela hesitação ou aquela engasgada que a gente tinha na transição do circuito de lenta para o principal praticamente desapareceu. Eu não vou garantir, afirmar 100% que a gente está com a giclagem perfeita, porque como todo bom fuçador, daqui a alguns 15 dias a gente vai inventar de fazer algum teste e vai descobrir alguma coisa diferente. O teste aqui é o mais devagar possível, ó. Então se a gente chega naquela fase que dava aquele probleminha passando na lombada, ó, aqui a gente não tem mais nada, ó. Se eu colocar mais um pouco o acelerador, ó, aí eu deixo cair a rotação, põe o segundo, ó. A gente tá numa subida bem inclinada, ó. Ele vai passar na lombada em segunda.
pé ele vai sem hesitação. Numa acelerada com o pé até o final, a gente percebe que ele está respondendo melhor, o barulho dele já não está tão grave e a gente não tem aquela pequena embaralhadinha que ele dava em algumas situações. A gente tem uma posição do pé característica aqui, que era quando a gente estava descobrindo o furo de progressão, que a gente percebia ele dando uma embaralhadinha. Aquela embaralhadinha não era por conta de balancinho, não era por conta de absolutamente nada, era um pequeno excesso que estava dando naquela situação. Então a gente está agora muito próximo aí da situação que a gente considera ideal. Pô, Tonela, você diminuiu para 147, você diminuiu 10 pontos, diminuiu demais o giclê principal. Será que você não vai ter falta agora em velocidade máxima? Não, aquela falta por culpa da agulha restringindo, aquilo provavelmente a gente não testou ainda porque a dona do carro exigiu que a gente não fizesse esse teste agora, mas não significa que a gente não vai poder fazer numa outra ocasião, tá? E se por exemplo, por conta do giclê 147, no final de quarta marcha ele apresentar ali, vamos dizer, uma preguicinha para ganhar 1 ou 2 quilômetros a mais, o que dá pra gente fazer? Dá para aumentar um pouquinho de 147,5 para 150 principal? Até dá. O problema é que quando você faz isso, você afeta toda a faixa de rotação do motor. Qual seria uma forma mais elegante da gente priorizar, além do econostat, claro, da gente priorizar o final de marcha ali? Seria talvez reduzindo o corretor de ar, o giclê de ar de 115 para 100, mas isso daí é uma coisa que a gente vai fazer no caso da gente notar necessidade. Bom, o que a Bianca acabou de mostrar foi a marcha lenta que ficou regulada. O parafuso da mistura, ele está aberto agora 2 voltas e 1/4. Pô, Tonela, vou abrir o meu também. Isso não adianta nada, tá? Se fosse para ter um valor padronizado, seria um giclê, seria uma passagem fixa e não um parafuso de regulagem, tá? Mesmo um giclê, pelo fato dele ser substituível, tá implícito ali que é uma peça passível de um ajuste, tá legal? Então aqui a gente tá com 2 e 1/4 e vocês perceberam que a marcha lenta tá alta, tá em torno de 1500 RPM. Pô, Tonela, e agora vai ter que abaixar? Sim, vai ter que abaixar. Ontem, quando estava escurecendo, há 5 minutos atrás no vídeo, quando vocês viram que eu estava conferindo a equalização, era para ver se tinha, se estava fora de alguma maneira ali por conta da desmontagem dos carburadores. Praticamente não saiu, a gente não perdeu a equalização. Da geometria das varetas, a gente não perdeu, sem dúvida, porque eu não alterei a posição das varetas, tá? Agora, em relação a marcha lenta mais acelerada, uma vez que eu não mexi aqui em nenhum dos 2 batentes, o que ela pode estar indicando pra gente? Pode estar indicando que eu só mexi no parafuso, no parafuso da mistura, e ele está muito mais acelerado do que estava. Isso indica pra gente que provavelmente não, é uma confirmação de que o motor estava com um excesso antes da gente fazer essa intervenção. E um excesso, uma mistura inadequada, você considera que sem você mexer na posição da borboleta, se você começa a empobrecer a mistura, ele começa a fazer uns barulhinhos, começa a fazer assim num primeiro momento, depois ele começa a falhar, tá, até o motor ficar oscilando, seja carburação simples, seja dupla. No caso de um excesso, por exemplo, se eu pegar agora o parafuso da mistura e abrir ele 5 voltas, cada um dos 2 lados, o motor vai continuar numa marcha lenta relativamente boa. O que pode acontecer com ele? A rotação da marcha lenta vai cair um pouco, porque a mistura não vai estar tão precisa, não vai estar tão eficiente. Então, no momento que a gente não mexeu nos batentes da borboleta, permitiu a mesma quantidade de ar que a gente tinha anteriormente, só fez um pequeno ajuste na mistura e a gente conseguiu um aumento dessa proporção na marcha lenta, significa que a gente estava sim, é uma confirmação de que a gente estava com a mistura rica.
tá bom? Então, na verdade, o que a gente está compartilhando nesse vídeo, o objetivo dele é compartilhar, vamos dizer, a nossa linha de raciocínio por trás das modificações, seguindo o filósofo grego Eduardo Saura. A teoria precede a prática, tá? Então a gente pensou muito antes de fazer as modificações e depois que você faz as modificações, você só vem a confirmar toda a teoria que você já deveria pelo menos dominar. Tá? Então a gente tentou mesclar um pouco da parte teórica com a parte prática. O carro está muito gostoso, sobe de giro de uma forma mais limpa, isso provavelmente não aparece no vídeo. E quando eu falo isso, não é numa arrancada, igual vocês estão cansados de ver já. É simplesmente numa aceleração parcial, ou então quando você está sustentando a rotação por algum tempo e de repente afunda o pé no acelerador, em qualquer marcha, ele está respondendo muito melhor. Segundo a minha copiloto Bianca Tonella, ela percebeu um ligeiro aumento aí no rendimento do carro de uma forma perceptível. Eu já não tenho a impressão que sim também, mas como a gente troca muito, vamos dizer assim, de carros durante o dia, às vezes eu estou na Kombi, às vezes nesse, ou às vezes andando em outro carro, a gente acaba, vamos dizer, não tendo a mesma sensibilidade do que a Bianca, que está como um passageiro privilegiado ali. Tá joia? Então agora a gente vai entregar para a dona ver o que ela achou, porque ela também percebia a oscilação no carro que a gente comentou. Eu espero que tenha sido, vamos dizer, que eu tenha sido feliz na forma de compartilhar a nossa experiência. E claro, vocês jamais esqueçam que a gente gosta muito de receber um joinha. Se você não está inscrito, você pode se inscrever. E tudo isso que a gente acabou de mostrar agora é um segredo guardado a 7 chaves, que eu e a Bianca a gente vai arrastar ele para o túmulo. Até a semana que vem.